Fala, galera! Tudo bem com vocês? Bem, chegou a tão esperada Semana de Libertadores e não é uma Semana de Libertadores qualquer, são as quartas de final da Libertadores da América e se você não está ansioso para ouvir essa vinhetinha aqui, ó, se você não está ansioso para ouvir essa vinheta, você está vivendo totalmente errado, meu amigo. É isso aí. Mas antes da gente falar dos duelos que virão pela semana, eu quero te pedir, meu amigo, se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, compartilha lá no grupo do WhatsApp, do Telegram, no grupo da família. Joga esse vídeo para frente, ajuda o Barba aqui. A gente está fazendo vídeos aí quase todo dia, falando bastante de futebol, fazendo alguns pós-jogo. E eu espero que você goste e ajude aí a compartilhar esse vídeo ao maior número de pessoas possíveis, beleza? Bem, querido, vamos lá. O primeiro desafio, o primeiro duelo das quartas de final da Libertadores desse ano é o único duelo onde não tem nenhum time brasileiro, né? Nós vamos ter aí o jogo entre Colo-Colo e River Plate, o jogo que vai ser daqui a pouco no Estádio Monumental, lá no Chile, às 21h30. Né? Isso é o único jogo que não vai ter time brasileiro, mas estaremos representados em campo pela arbitragem, que vai ser, o juiz da partida vai ser o Rafael Claus. Espero que ele apite bem, espero que ele passe uma boa impressão da arbitragem brasileira, se isso é possível, né? E falando um pouquinho do que pode ser o jogo em si, contando um pouquinho da história de cada time ali dentro da competição, o Colo-Colo, o time chileno, ele passou ali pelo Júnior Barranquilla nas oitavas de final. O último recorte dos últimos 15 jogos do Colo-Colo é muito positivo, porque são 11 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota, apesar de que essa derrota foi por 4-0 no último jogo que eles tiveram. Bem, e uma outra curiosidade também é a forma que o Colo-Colo se classificou na fase de grupos. Eu não sei se vocês lembram, mas a pontuação na fase de grupos do Colo-Colo é essa aí. Eles tiveram exatamente a mesma pontuação do Cerro Porteño. Eles tiveram o mesmo número de vitórias, o mesmo número de empate, o mesmo número de derrotas, o mesmo número de gols marcados e o mesmo número de gols sofridos. Bem, tudo igual. E aí, eu acredito que tenha sido algo inédito na história da Libertadores. Aí teria que fazer uma pesquisa para saber se isso já aconteceu, mas eu, particularmente, ainda não tenho condição de fazer essa pesquisa tão profunda assim, mas eu acho que isso nunca aconteceu na história da Libertadores. E aí, quais eram os outros critérios de desempate? Gols marcados fora de casa, e se isso fosse igual, partiria para sorteio. Imagina ter que ter o critério do seu time se classificar para uma fase final de Libertadores da América ser um sorteio. Seria algo assim muito ruim para o futebol, a verdade é essa. Mas o critério de desempate ali na fase de grupos foi o gol feito fora de casa. Como o Colo-Colo tinha feito mais gol fora de casa do que o Cerro Porteño, o Colo-Colo passou e depois passou pelo Júnior Barranquilla sem muito susto também, e tem esse retrospecto positivo, como eu falei. Tá? Tem também uma curiosidade nesse duelo, porque o técnico hoje do Colo-Colo, o Jorge Almiron, era o técnico do Boca Juniors no ano passado. E ele enfrentou o River Plate 2 vezes no ano passado e perdeu os 2 jogos. Mas também ele foi o técnico que ganhou uma Copa contra o River Plate, se eu não me engano, em 2006. Então, tem essas curiosidades dentro desse duelo, né? Já o River Plate é o melhor time da Libertadores desse ano, é um único time invicto, 7 vitórias e 1 empate. Ele foi o primeiro na classificação geral, ele tem várias motivações para essa Libertadores em especial. Eles já levam a Libertadores com peso diferente, né? Os times argentinos, eles apostam muito em jogos de Libertadores, eles sempre tiveram mais tradição em jogos de Libertadores, os times brasileiros, isso é mais recente.
E o River Plate, além de tudo, tem aí a volta do técnico Gadiardo, ele que voltou da Arábia e assumiu o time recentemente, ainda não perdeu desde a sua volta. E é interessante porque o Gadiardo, que fez 305 jogos como jogador do River Plate, ele vai fazer hoje o seu 100º jogo à frente do comando técnico do River Plate. Tá? Eu já falei que é o único invicto, eles passaram pelo Tajeres nas oitavas de final, ganhou os 2 jogos, ganhou de 1-0 o primeiro jogo, o segundo jogo por 2-1, e tem ali como seu artilheiro o atacante Borja, que é muito conhecido dos brasileiros, jogou no Palmeiras, mas é bem diferente daquele Borja do Palmeiras. O Borja do River Plate faz gol, tá, galera? Esse Borja tem feito gols. O artilheiro da Libertadores esse ano ainda é o Jacaré, né? O Júnior do Botafogo, com 8 gols, e o Borja é o vice-artilheiro com 6 gols e tem tudo para ser o artilheiro, já que o atacante do Botafogo está machucado. Não sei se volta, não sei ainda como é que está essa fase de transição dele, não sei se volta ainda a jogar esse ano. Bem, e falando ali do duelo propriamente dito, a gente pode pegar aqui a prévia do que pode ser a escalação. O Colo-Colo, que vai provavelmente, a provável escalação é o goleiro Brian Cortez, o conhecido aqui da torcida flamenguista, né, a torcida brasileira, principalmente a do Flamengo, o lateral direito Maurício Isla, tem a sua dupla de zaga Emiliano Amor e o Maximiliano Falcão, e o seu lateral esquerdo, Eric. Aí meio campo com Carlos Palácio, Esteban Pavés e Vicente Pizarro. Já o seu trio de ataque é o Marcos Bolados, o Javier Correia e o Lucas Cepeda. Esse é o provável time do Colo-Colo. Já o River Plate vem com o time Franco Armani no gol, e vem com a sua linha de zaga ali Fabrício Bustos, o Pazella, o Paulo Dias e o Enzo Dias. O seu meio-campo, um bom meio-campo com o Santiago Simon, o Matias Kranviter e o Nátio Fernandes, esse excelente jogador Nátio Fernandes. E seu ataque, que é muito bom também, um ataque muito perigoso, o Cláudio Echeverri, o Maximiliano Meza e o artilheiro, o centroavante Miguel Borja. Tá? A minha opinião aí para esse jogo, franco favorito, o River Plate, para mim vai passar sem menor dificuldade, e principalmente no jogo de hoje também vai ganhar. Eu acredito que ele vai ganhar os 2 jogos, ganha o jogo hoje, ganha o jogo de volta na sua casa e passa sem menor susto pelo Colo-Colo. Lembrando que são previsões, isso aqui é futebol, futebol acontece de tudo, pode ser que o Colo-Colo passe, mas a gente pegando o recorte dos 2 times, o histórico dos 2 times, o momento dos 2 times, a gente tem essa previsão aí. Eu acredito que o River vai passar sem muita dificuldade pelo Colo-Colo, tá? E outra motivação que o River Plate traz para essa Libertadores é que a final da Libertadores será disputada em Buenos Aires e é muito provável que seja no estádio do River Plate, o Monumental de Nunes. Então, eles têm essa grande expectativa de jogar a final em casa e aí também com a expectativa de uma revanche contra o Flamengo. Então, tem muita coisa envolvida, eles vão com sangue nos olhos aí para chegar nessa final. E para mim, o River Plate hoje é o time favorito a ganhar a Libertadores, sim. Beleza? Para mim é o time mais eficiente nessa Libertadores. Amanhã temos o segundo duelo das quartas de final, e aí é o primeiro duelo com times brasileiros. Essa quartas de final aí que virou praticamente uma Copa do Brasil com convidados, né? E há quem fale que virou uma Taça Guanabara com convidados, já que nós temos 3 times carioca nas quartas de final da Libertadores da América. Quem diria? O Tite tinha razão, o Campeonato Carioca é o mais difícil do Brasil. Bem, brincadeiras à parte, amanhã, às 19 horas no Maracanã, se enfrentam Fluminense e Atlético Mineiro. Quem vai apitar vai ser um árbitro argentino, o Facundo Telo. E, para mim, é o duelo mais equilibrado dessas quartas de final. Tá? O último jogo entre esses 2 times, que foi em agosto, foi um jogo recente, foi no dia 24 de agosto,
foi pelo Campeonato Brasileiro, foi vitória do Fluminense por 2-0, em Minas, tá? O Fluminense ganhou na casa do Galo, né? No primeiro turno foi aquele jogo muito bom também, que o Fluminense abriu 2-0. Se eu não me engano, esse jogo foi no Espírito Santo. O Fluminense abriu 2-0 e o Atlético Mineiro correu atrás e conseguiu empatar o jogo e quase vira o jogo, né? Quem jogou muito nesse jogo, quando entrou, foi o Vargas. Ele fez os 2 gols, se eu não me engano. Se não me falha a memória, foi ele que fez os 2 gols, mas ele entrou jogando muito, né? O Fluminense, que se classificou passando pelo Grêmio na disputa de pênalti, foi difícil para o Fluminense se classificar, mas se classificou. E o Fluminense, aí, nos seus últimos 5 jogos, teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Se nessa derrota, o jogo mais recente contra o Juventude, perdeu de 2-1 de virada, foi assim muito frustrante para o torcedor tricolor tomar essa virada, e eu acho que isso vai pesar nesse duelo contra o Atlético Mineiro. Daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho disso. Já o Atlético Mineiro, ele se classificou para as quartas de final, passando pelo São Lourenço, empatou fora por 1-1, ganhou diante da sua torcida por 1-0, né? Nos últimos 5 jogos, o Galo teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Lembrando que o último jogo deles perderam de 3-0 para o Bahia, fora de casa, e inclusive com 3 gols sendo pelo lado esquerdo do ataque do Bahia, ou seja, tomaram 3 gols vindo ali pelo lado direito da sua defesa, onde joga o Mariano, estava jogando o Mariano, né? E o segundo e o terceiro gol do Bahia foram 2 gols que pareciam replays. Uma jogada que vem da esquerda para a direita, né? Na verdade, da esquerda do ataque do Bahia até o centro do campo, ali na entrada da área, de fora da área, o Bahia chutou e fez o gol de fora da área, 2 gols muito idênticos, né? Praticamente iguais. A jogada é exatamente igual, né? Então, para mim, o favorito a passar, o favorito a se classificar, não para o jogo de amanhã, mas a se classificar, é o Galo, é o Atlético Mineiro, e eu vou explicar um pouquinho do porquê que eu acho isso. Vamos lá. Os 2 times vivem momentos diferentes, né? O Fluminense, primeiro que o Fluminense ele corre um risco real de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, e isso vai pesar no jogo de amanhã, sim. Tem gente que acha que isso não entra em campo, tem gente que acha que isso não influencia, mas influencia sim. Os jogadores do Fluminense vão entrar em campo sabendo que no próximo fim de semana eles vão jogar contra o líder do Campeonato Brasileiro e não podem perder. Então, inconscientemente, isso pesa para os jogadores, porque eles não podem desfalcar o time no Campeonato Brasileiro. E antes de eu continuar, você que é torcedor tricolor, comenta aí, o que você prefere? Ser campeão da Libertadores e ser rebaixado? Ou, de repente, não conseguir o seu bicampeonato na Libertadores, mas continuar na elite do futebol brasileiro? Eu preferiria continuar na Série A do Campeonato Brasileiro, né? O Fluminense está com esse problema hoje nas mãos, porque no início do ano foi muito mal. Foi muito mal no início do ano e está pagando o preço agora. Agora é um momento de escolha para ali a diretoria do Fluminense. E eu acredito que vai pesar sim essa questão do Campeonato Brasileiro. O Fluminense está apenas 2 pontos à frente do primeiro time da zona de rebaixamento. O Fluminense, é muito importante a torcida do Fluminense entender uma coisa. O Fluminense vai fazer 5 jogos em 15 dias. Isso é um jogo a cada 3 dias. É muito pesado para um time, praticamente não vai ter tempo de treinar, é jogar, se recuperar, jogar, se recuperar, jogar e se recuperar. E só para vocês terem ideia, joga contra o Atlético Mineiro amanhã, Libertadores. Está no Rio, continua no Rio para fazer um clássico no sábado contra o Botafogo. O Botafogo que joga também amanhã Libertadores, mas lembrando que o Botafogo é o líder do Campeonato Brasileiro, tem um elenco bem superior ao do Fluminense, um elenco mais jovem do que o Fluminense. O Botafogo, que tem o time mais bem preparado físico no Brasil nesse momento, está jogando 2 competições ainda, mas é um time muito forte fisicamente. O Atlético, aí depois vai para Minas na quarta-feira que vem para jogar o segundo jogo contra o Atlético Mineiro.
depois vai para Goiânia jogar contra o Atlético Goianiense, jogo pelo Brasileirão, e aí o Atlético Goianiense, que é o lanterna do Campeonato Brasileiro, na minha opinião, já rebaixado, já garantiu ali a sua passagem para a Série B de 2025, mas é um jogo difícil para o Fluminense e é um jogo fora de casa, já pega uma viagem. Depois o Fluminense volta para o Rio de Janeiro para enfrentar o Cruzeiro em casa. Todos esses jogos em 15 dias. Fala você, torcedor tricolor. Eu sei que os mais emocionados acham que o time tem que ganhar tudo, tem que entrar em campo para ganhar todos os jogos, e eu não estou falando que o Fluminense vai entrar em campo para perder. Nenhum time faz isso. Mas, se você pensar que o time vai precisar entrar em campo com a mente de que não pode se contundir, não pode se machucar, não pode estourar um músculo, porque qualquer desfalque para o Fluminense nesse momento vai pesar muito, né? Lembrando que o Fluminense não tem um elenco tão grande e tão qualificado assim, já que várias peças do Fluminense estão bem abaixo do que estavam no ano passado. E o elenco do Fluminense é um elenco com um pouco mais de idade, e a gente sabe que isso pesa muito, tá? Outro fator é que o Fluminense, aí já é um tabu, né? O Fluminense ele nunca passou pelo Galo em jogos de mata-mata, nunca, né? E o Fluminense que não vinha tomando gol também no Campeonato Brasileiro desde a chegada do Thiago Silva, eu acredito essa fusão, essa dupla, Thiago Silva e o Mano Menezes, se encaixaram bem para estruturar o sistema defensivo do Fluminense, se entenderam bem ali. E a gente vê nos jogos o Thiago Silva como um técnico dentro de campo, orientando o seu time, orientando os laterais, o posicionamento dos seus volantes. Então, realmente é um time muito difícil de tomar gol. Mas o retrospecto em jogos de Copa é bem diferente, né? Porque nos últimos 4 jogos de Copa, o Fluminense tomou 8 gols. 3 do Grêmio e 5 do Juventude. Muito gol que tomou. Foram muitos gols. 8 gols em 5 jogos é muita coisa. É acima do aceitável. E eu tenho certeza que você, torcedor tricolor, também entende isso, né? Dentro do Campeonato Brasileiro, que não tinha tomado gol ainda, tomou uma virada no último jogo, tomou 2 gols, e muito rápido também, e de uma forma que o Fluminense não vinha se expondo, né? E é interessante porque tanto o primeiro gol do Fluminense e o primeiro gol do Juventude é o grande fenômeno atual do futebol, que é a bola na segunda trave. Cruzamento com bola na segunda trave é quase sinônimo de gol no futebol brasileiro. E acredito até que no futebol mundial, né? Precisa se fazer um estudo disso. Todo jogo tem gol de cruzamento na segunda trave, né? Já o Atlético Mineiro, que tem um péssimo momento no Campeonato Brasileiro, vive muito mal ali, apesar de ter ganho. Aliás, perdeu o último jogo por 3-0, né? O Atlético Mineiro vem mal no Campeonato Brasileiro, mas nas Copas não. Na Copa, sim, tem o Diego Aguirre encontrou um jeito ali do time jogar, sendo mais consistente na sua defesa, tendo um sistema defensivo forte para poder ir ao ataque com a sua dupla ali, que é muito boa. Paulinho e Hulk é uma dupla excelente de ataque, e quando eles encaixam contra-ataque é perigo o tempo todo. O Hulk, hoje, que não joga só com a sua força física, não é só questão de força física, é um jogador muito técnico também, e então assim, é um ataque muito perigoso do Atlético Mineiro. E vai ser muito interessante a gente ver esse duelo entre Hulk e Thiago Silva também, né? Então aí o Galo encontrou uma forma de jogar as Copas, tanto é que nos últimos 4 jogos de Copa só tomou um gol, passou pelo São Lourenço, tomou um gol fora de casa, empatou por 1-1, ganhou o seu jogo em casa. Nas quartas de final contra o São Paulo, não passou perigo nenhum, ganhou lá no último minuto, lá fez um gol no Morumbis, ganhou de 1-0, levou o resultado debaixo do braço para casa e diante da sua torcida, dentro do seu estádio, 0-0, sem correr risco. O São Paulo, em momento nenhum, ameaçou o Atlético Mineiro, porque em Copas o Diego Milito achou uma forma do time jogar, né? Então, para mim, e ainda tem essa questão que o Galo decide
a vaga em casa também. Então, para mim, o grande favorito a se classificar, o grande favorito a se classificar é o Galo, é o Atlético Mineiro. Mas no jogo de amanhã vai ser empate, eu acho que vai ser 1-1 e vai ser um bom jogo, tá? Não vai ser aquele jogo chato de assistir, não. Eu tô aqui, e detalhe, torcedor tricolor e torcedor do Galo. Eu estou falando isso aqui, são tudo diagnóstico, é tudo suposições, pode acontecer. É a minha forma de enxergar. Inclusive, eu vou botar minha cara aqui depois de novo para fazer o pós-jogos e vocês podem aí falar o que vocês quiserem no chat, lembrando sempre com muito respeito, sem palavrões, sem xingamentos, porque aqui nesse canal não tem falta de respeito, não tem xingamento e muito menos qualquer tipo de palavrão. Beleza, galera? E aí nós vamos para o terceiro jogo das quartas de final, Botafogo e São Paulo. Para mim é um outro jogo depois de River Plate e Colo-Colo, o jogo que vai ter ali, que tem um favorito, tem um favoritismo maior para um time, que para mim é o Botafogo. Para mim o Botafogo é amplo favorito nesse duelo, não do jogo em si, mas no duelo, né? Os dois times também vivem um momento muito diferente. O Botafogo, que vem no Campeonato Brasileiro atropelando os times. O Botafogo vem muito bem no Campeonato Brasileiro, mas tem dificuldade em jogos de Copa, e é aí onde o São Paulo tem que se agarrar, é aí a esperança do São Paulo, né? Botafogo que passou com muita dificuldade pelo Palmeiras nas oitavas de final. O Botafogo caiu para o Bahia na Copa do Brasil. Isso mostra a dificuldade que o Botafogo tem em jogos de Copa e é a possibilidade que jogo de ida e volta dá para os times inferiores, né? Porque o Botafogo ele é muito superior à grande maioria dos times do Brasil. Então, em jogos de campeonato brasileiro, um campeonato longo, vai sobressair o time do Botafogo. Mas quando é um duelo de 2 jogos, você consegue ali preparar uma surpresa, você sai em 2 contra-ataques, faz 1-0, segura um outro resultado e mata ali o duelo. E aí foi assim que o Bahia fez contra o Botafogo, eliminou o Botafogo da Copa do Brasil e na Libertadores, por milésimos de centímetros, né, milésimos ali, o Botafogo não levou a decisão para os pênaltis, né? Na verdade, o Palmeiras não levou a decisão para os pênaltis, porque fez um gol e teve ali o VAR, anulou o gol. E o Botafogo sofreu contra o Palmeiras, sofreu para poder se classificar. Tem um retrospecto recente muito bom, dos últimos 6 jogos são 4 vitórias e 2 empates, então está invicto a 6 jogos já o Botafogo. Vem de uma boa vitória contra o Corinthians, o que consolidou o Botafogo na liderança do Campeonato Brasileiro. E, na minha opinião, eu sei que o meu pai e o meu irmão vão pegar no meu pé por eu estar falando isso, porque eles são botafoguenses. Hoje, o Botafogo é o melhor time do Brasil. Tem um elenco muito forte, tem um time muito bom e, para mim, é o melhor time do Brasil, é um time muito forte fisicamente. Toda hora eu falo isso aqui nos vídeos que eu faço, porque isso faz muita diferença no futebol brasileiro. Pelo calendário que se apresenta aos times, você tem um time que, do início ao final, em todos os jogos, ele vai começar e terminar da mesma forma, com o mesmo desempenho, com o mesmo vigor físico, faz muita diferença, tá? Muita diferença mesmo. Já o São Paulo, que passou pelo Nacional do Uruguai também, sem muitas dificuldades, segurou o jogo fora, ganhou de 2-0 em casa, né? Foi eliminado recentemente pelo Atlético Mineiro na Copa do Brasil, e aí é essa questão da oscilação do São Paulo. Ganhou o último jogo no Campeonato Brasileiro, um jogo fora contra o Cruzeiro, que é um excelente time, que é um time que está em crescimento, mas na Copa do Brasil não levou o menor perigo ao Atlético Mineiro. Então, o São Paulo está oscilando muito, né? Tem oscilado bastante. Não conseguiu fazer gol contra o Atlético Mineiro nos duelos da Copa do Brasil. E nos últimos 5 jogos tem apenas 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. E o ponto positivo é que a vitória foi no último jogo. Isso aí dá um ânimo para o time vir aqui para o Rio de Janeiro e tentar buscar um bom resultado diante do Botafogo, né? Na minha opinião,
Vitor, quem você acha que vai se classificar? Botafogo. Sem sombra de dúvidas, para mim, o Botafogo vai se classificar nesse duelo. E no jogo de amanhã, o Botafogo, eu acredito que o Botafogo vai ganhar. O meu palpite é vitória do Botafogo. E eu tenho um palpite, vamos ver como vai ser amanhã, mas eu já falo de agora, porque eu não tenho medo de expor minhas opiniões. Para mim, o Botafogo ganha o jogo amanhã e ganha o jogo de volta lá em São Paulo também. Tá? O Botafogo ganha o jogo amanhã e quando chegar em São Paulo, o São Paulo vai se ver na necessidade de ter que sair para poder ganhar o jogo e o Botafogo vai se aproveitar disso. O ataque do Botafogo é muito rápido, é um ataque muito poderoso. Esse argentino que chegou, o Almada, joga muita bola. O Luiz Henrique é um dos melhores atacantes do Brasil no momento. Não à toa está sendo chamado para a seleção. Um excelente driblador, rápido, tem uma boa finalização. Então, vai ser muito difícil para o São Paulo. Tá? Bem, Botafogo vem aí a campo, provavelmente com a seguinte escalação. O goleiro John, aí vem a sua linha de zaga, Vitinho, Bastos, Barbosas e Alex Telles, excelente contratação do Botafogo, Alex Telles. No meio campo com Gregory, Marlon Freitas e Almada, outro excelente jogador. E o ataque, seu poderosíssimo ataque com Luiz Henrique, Savarino e Igor Jesus. É assim que o Arthur Jorge provavelmente vai colocar o time para jogar. Já o São Paulo, a provável escalação vai ser o Rafael, o Rafinha, o Arboleda, o Alan Franco e o Wellington. No meio de campo, Luiz Gustavo, Bobadilha, o Wellington Rato, Luciano e Lucas. E no ataque, o Caleri. Lembrando aqui que hoje começou a aparecer algumas notícias que o Zubeldia pode vir com uma mudança nesse time. Colocar o Luciano no banco e vir na titularidade com o William Gomes. Vai provavelmente dar uma chance para o William Gomes, isso que ele está treinando muito bem. E a torcida também do São Paulo está bem chateada com o Luciano. O Luciano realmente está bem abaixo daquilo que ele já produziu. Tá? Mas, lembrando, é futebol. E apesar desse grande favoritismo do Botafogo, o Botafogo não pode dar chance para azar, porque o São Paulo tem uma camisa pesada, né? Eles até falam, a camisa quem torta varal, enfim, não pode dar chance para azar, já que o São Paulo é acostumadíssimo com Libertadores, se sente confortável em jogar essa competição. E lembrando que o Botafogo tem muita dificuldade em jogar Copas. Beleza? Agora nós vamos para o último duelo aí da quartas de final da Libertadores, o jogo que eu estou mais ansioso, né? Já que eu sou flamenguista, Flamengo e Peñarol. Maracanã, 19 horas, o Rio de Janeiro vai ficar pequeno, o Rio de Janeiro já está pequeno, né? Nós temos nesse momento, além das 4 torcidas do Rio de Janeiro, Botafogo, Fluminense, Vasco e Flamengo, nós vamos ter também a torcida do Galo, que vem amanhã, e a torcida do Peñarol, né, como se fosse o Rio de Janeiro fosse a Suíça, né? E esses torcedores fossem todos uns gentlemen, né? Então, olha o risco que o Rio de Janeiro está correndo nesses dias. Não bastasse, também estamos em pleno Rock in Rio. Então, tem tudo para dar errado, mas pedimos a Deus que não. Você, torcedor, vá para torcer, não vá para brigar, não vai para arranjar confusão. Infelizmente, nós vimos nesse fim de semana o jogo entre Flamengo e Vasco, o clássico, um jogo jogado em campo tão bonito e fora de campo, tantas brigas, tantas confusões. Parece que isso não acaba nunca e as autoridades precisam tomar uma posição quanto a isso, porque isso acaba com o espetáculo. Acaba com o espetáculo. Então, vamos falar do jogo Flamengo e Peñarol, às 19 horas no Maracanã. Quem vai apitar é um juiz venezuelano, é o Jesus Valenzuela. Jesus Valenzuela. Venezuela é o país que ele nasceu, é Valenzuela, tá? O Flamengo, que passou por 2 adversários ali na oitava de final, pelo Bolívar e Altitude, né? Ganhou em casa por 2-0, sofreu lá na Altitude para ganhar não ganhou, sofreu para se classificar contra o Bolívar, perdeu de 1-0, tomou um sufoco, mas voltou com a classificação e é isso que importa.
O Flamengo que vive um momento muito ruim no Brasileiro. Dos últimos 15 pontos disputados, ganhou apenas 5, praticamente aí dando adeus ao Campeonato Brasileiro, e tem mostrado que tem se focado muito nos jogos de Copa, né? Tanto Copa do Brasil quanto Copa Libertadores. Nos últimos 5 jogos, o Flamengo ganhou 3 jogos, teve um empate e uma derrota, né? Um empate mais recente, que foi a última rodada do Brasileiro, aquele empate com sabor de derrota contra o Vasco, e a derrota na rodada anterior do Campeonato Brasileiro contra o Corinthians. Mas depois da data FIFA, o Flamengo se mostrou um outro time. Depois de estar mais descansado, parece que recuperou um pouco o fôlego e jogou muito bem contra o Bahia, o segundo jogo da Copa do Brasil, e jogou muito bem também contra o Vasco. Mas o Flamengo é aquele time que tem cheio de desfalque, vem cada jogo que passa perde um jogador. Inclusive, no último jogo, perdeu o Luiz Araújo, um jogador que era importantíssimo ali no esquema tático do Tite. Se machucou, vai ter que fazer uma operação no joelho e vai ficar aí pelo menos 2 meses fora, mais um desfalque para o Flamengo. E o Flamengo, nos últimos 2 jogos, teve um domínio do jogo, teve um volume de jogo grande, mas não tem conseguido converter esse domínio em gols. Talvez, pode ser, talvez, pela ausência do seu grande artilheiro Pedro, né? O Gabigol vive um momento muito ruim, muito abaixo, e o Carlinhos, que não tem a menor condição de estar no plantel do Flamengo. Com todo respeito, tá, Carlinhos? Você tem uma história de vida muito bonita, você é um vencedor, chegou aonde chegou, mas tudo mostra, tudo aponta com que você não tem condição de estar no Flamengo. O Flamengo é muito grande e o que eu percebo aqui de fora, vendo da minha casa, no conforto do meu lar, que também é muito fácil falar, é que você sentiu muito o peso da camisa, né? Lembrando, gente, que o Carlinhos, ele não é uma aposta, ele não é novinho, ele já tem 27 anos. Ele não é um jogador de 20 anos que está sentindo peso, ele já tem 27 anos. Ele estava no Nova Iguaçu, jogador de Série D do Campeonato Brasileiro. Com todo respeito, até porque, para quem não sabe, eu acompanho um time da Série D, além de flamenguista, eu sou torcedor lusitano, eu torço pela Portuguesa também, acompanho alguns jogos lá, faço alguns jogos lá na Lusa TV. Então, assim, eu tenho ido, inclusive, muito mais ao estádio para assistir a Portuguesa do que ao próprio Flamengo, acompanho bem a Série D e a gente vê que a diferença técnica é gritante, Então, por isso a minha opinião em relação ao Carlinhos. E aí, com a ausência do Pedro, Gabigol muito mal, que inclusive o Gabigol é dúvida para o jogo de quinta-feira. E o Carlinhos, que não consegue jogar no Flamengo, o Flamengo aí tem uma deficiência muito grande no seu matador. Quem tem ocupado esse lugar é o Bruno Henrique, não é da característica dele, ele está se adaptando. Seria muito bom se ele conseguisse se adaptar, mas todo mundo sabe que o Bruno Henrique, ele gosta de jogar, ele desempenha melhor o seu papel quando ele tem espaço para jogar. Ele jogar no meio da zaga, tendo que dominar, fazer papel de pivô, não é o que ele consegue fazer de melhor. Mas se der espaço para ele dar um tapa na frente e depois finalizar, aí sim ele é decisivo para o Flamengo. Tá? O Flamengo que tem um elenco muito forte, mas muito desfalcado, e o Tite não consegue fazer esse time jogar. O Tite não entrega a potência que o Flamengo tem, aquilo que ele tem nas mãos ele não sabe aproveitar, que é diferente do que o Arthur Jorge está fazendo no Botafogo. O Botafogo tem jogado muito por 2 motivos. Primeiro, porque os jogadores conseguiram entender e conseguem aplicar aquilo que o técnico pede, e o técnico consegue entender aquilo que o jogador sabe fazer e tira aquilo que o jogador tem de melhor. Porque, para mim, bom técnico não é o que coloca somente o seu jeito de jogar, não é impor o seu jeito de jogar, é saber tirar o melhor do seu jogador. Então, não adianta você pegar o melhor jogador do elenco e colocar ele em posição fora da sua posição, porque ele não vai render tão bem. Então, o Tite ele precisa encontrar uma forma, já que ele perdeu o Pedro, de realocar esse ataque para que se encaixe melhor com as peças que ele tem. Tá? E já o time do Peñarol, ele passou pelo The Strongest também, jogou na altitude, mas diferente do Flamengo, ele em casa fez um placar elástico de 4-0, que era
o que a torcida do Flamengo esperava que o Flamengo fizesse no Maracanã. O Flamengo não reverteu as suas chances em gol, ganhou só de 2-0, e o Peñarol deu uma goleada de 4-0 em casa e foi para a altitude com essa vantagem, perdeu de 1-0, mas sem passar sufoco, sem correr o risco ali da sua classificação. Tá? O Peñarol, que é um time muito tradicional na Libertadores, também é um time que se sente confortável em jogar Libertadores, são 5 títulos de Libertadores para o Peñarol, né? E tem ali à frente do seu comando técnico, um técnico muito experiente, o Diego Aguirre. Tá? O Diego Aguirre, inclusive, que falou que ele aposta na sua solidez defensiva. O jogo de amanhã, o Aguirre já falou como vai ser para ele. Solidez defensiva, velocidade em transições e aproveitar as falhas no sistema defensivo no Flamengo. E essas falhas tá aí para qualquer um ver. É muita liberdade para o time adversário tocar a bola em frente à área. A gente vê isso todo jogo. Não tem ninguém para roubar essa bola na entrada da área. É muita liberdade. E um abismo que existe entre a zaga e os laterais. Tanto do lado esquerdo quanto do lado direito existe um abismo ali e toda hora é uma bola enfiada entre esses dois e o atacante adversário sai na cara do Rossi. Né? Então o Aguirre já declarou que vai ser esse jeito de jogar, vai segurar defensivamente e vai fazer transição rápida. O Flamengo, por estar jogando em casa e precisa fazer o resultado em casa para levar um resultado bom para o Uruguai, vai ter que sair. E com certeza vai dar espaço para o Peñarol. Mas o Tite precisa encontrar uma forma de ter que sair sem se expor tanto. Beleza? Então, assim, apesar desse retrospecto recente ser negativo no Campeonato Brasileiro, o Flamengo das Copas ele é bem diferente. Né? Estou lendo minha colinha aqui para lembrar aquilo que eu preciso falar, mas agora eu já lembrei do que eu preciso falar. O Flamengo ele tem ali um momento ruim no Brasileiro, mas o Flamengo de Copas é um Flamengo diferente. É um Flamengo mais contundente, é um Flamengo mais decisivo e faz o necessário para se classificar. Depois da data FIFA, como eu já falei, o Flamengo fez 2 jogos, 2 excelentes jogos, e a partir do momento que o Flamengo fizer esses jogos com essa intensidade que tem feito, com esse volume de jogo que o Flamengo tem imposto aos seus adversários, converter isso em gols, pode ter certeza que o Flamengo passa a se tornar o favorito junto com o River para ganhar essa Copa Libertadores, que, aliás, seria uma final memorável, seria uma final perfeita para esse ano, uma revanche River e Flamengo lá no Monumental de Núñez. Imagina como não vai ficar a Argentina. Né? Então, galera, o Peñarol que vai ali apostar na sua tradição de Libertadores, no seu forte poderio defensivo também. Eles que vêm escalado, a provável time do Peñarol vai ser o goleiro Aguirre, a sua linha de zaga, o Pedro Milans, Léo Coelho, Javier Mendes e o Guzmán Rodrigues. No meio-campo, Maximiliano Oliveira, Eduardo Darias, Damian Garcia e Leonardo Fernandes. O ataque vem com Javier Cabreira e Maximiliano Silveira. O treinador Diego Aguirre é um time perigoso, não é um time tão frágil quanto o Bolívar, mas também não é isso tudo. Dá para o Flamengo ganhar e ganhar bem, tanto aqui quanto no Uruguai, mas para isso vai ter que jogar bola. Vai ter que mostrar disposição e vai ter que converter o seu poderio ofensivo em gol. O Flamengo, que tem os desfalques de Cebolinha, só volta ano que vem, Vinha, só volta ano que vem, Pedro, só volta ano que vem, Luiz Araújo e Michael. O Luiz Araújo, que vai operar ainda, volta provavelmente daqui a 2 meses. O Michael, que só deve voltar no final do mês que vem também. Tem a provável volta de La Cruz, mas ainda não está confirmado ele no time titular, mas é bem provável que ele fique à disposição. E também é dúvida o Gabigol. O Gabigol que sentiu contra o Vasco, vai fazer exames e é dúvida para o jogo de amanhã. E todo mundo sabe, a gente sabe, sem querer ficar especulando, sem querer ficar jogando conversa fora, mas a gente sabe que o Gabigol e Tite não se dão, não se bicam,
e principalmente depois do último jogo, as declarações muito infelizes do Tite, dizer que o Carlinho tá, né, não disse nessas palavras, mas quando a gente pega ali, entende e traduz o que o Tite falou, o que o Tite falou é que o Carlinhos está mais à frente do que o Gabigol na disputa ali para a posição do Pedro, né? Para uma posição ali no ataque do Flamengo. Então, hoje, o Gabigol é a terceira opção no Flamengo. Isso quer dizer que quando o Pedro estava lá, realmente o Gabigol era a quarta opção do Tite. O Tite não gosta do Gabigol, o Tite rejeita o Gabigol, mas no momento que o Flamengo vive, por não ter o Pedro, ele deveria apostar um pouco mais no Gabigol, dar essa oportunidade para o Gabigol, apesar do Gabigol não estar vivendo um bom momento já há praticamente 2 anos. Mas entre Gabigol e Carlinhos, quem pode entregar mais? Gabigol. Já mostrou que pode e já mostrou que gosta desses jogos mais decisivos. Então, a provável escalação do Flamengo é Rossi no gol, Varela na lateral direita, a dupla de zaga Fabrício Bruno e Léo Pereira, e na esquerda, Ayrton Lucas ou o Alexandre, que estreou no domingo, estreou muito bem, nem parecia que estava tanto tempo sem jogar. No meio-campo, ainda é dúvida se o De La Cruz vai estar em campo ou se ele vai estar no banco, mas a princípio a dupla de volante será Léo Ortiz, que está jogando muito, e o Pulgar, que no último domingo me surpreendeu pisando muito na área, aparecendo de surpresa várias vezes, levando perigo ao gol do Vasco. Gerson e Arrascaeta, e no ataque Gonzalo Plata e Bruno Henrique. Gonzalo Plata, que também estreou no domingo, estreou muito bem, jogou bem, mostrou que é um jogador muito forte fisicamente, que tem uma boa mobilidade também, é um jogador rápido, então o Flamengo mostra aí, mesmo com tantos desfalques, a potência do seu elenco. O Flamengo que vai ter à disposição também ali o Alcaraz, que cumpriu suspensão no domingo porque foi expulso contra o Corinthians. Então, assim, é um elenco forte que, se o Tite botar esse time para jogar, não vai ter outro time na América do Sul, nem mesmo um Botafogo, que é o melhor time no momento, capaz de parar o time do Flamengo. Então, para mim, na minha opinião, o Flamengo passa, ganha amanhã e empata lá no Uruguai. E é isso que eu penso dessas quartas de final da Libertadores da América. Beleza, galera? Muito obrigado por ficar até aqui. Espero que você tenha gostado e dá sua opinião. Comenta aí o que você acha de como vai ser as quartas de final da Libertadores. Seu time vai ganhar? Seu time vai passar? Qual time que você acha que vai ganhar? Qual time que você acha que vai ser o campeão dessa Libertadores? Comenta aí. E não se esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilha. Compartilha e compartilha. Valeu? Fui!